Olá, meu nome é Jéssica Gosti, faço curso de Artes Cênicas na UFOP e estou aqui para falar um pouco da minha pesquisa de iniciação científica que foi realizada com o professor Marcelo Rocco, meu orientador, com o fomento da PIP-UFOP. Nossa pesquisa se iniciou em março de 2021 e finalizou em fevereiro de 2022. Essa pesquisa visou a reflexão acerca das noções de presença no teatro contemporâneo a partir da virtualização dos corpos. A nossa hipótese era que, apesar de não estar ali presente o corpo físico, né, o corpo físico ali não está, que existe ali uma noção de presença que torna capaz, então torna possível essa relação entre o artista e o espectador. E além de tentar trazer isso, também de pesquisar como que se daria, então, essa relação, se ela seria diferente, quais são as suas variações, né? E para entender melhor do que se tratou essa pesquisa, então, vou trazer uma fala de José de Ferral. De acordo com ela, podemos dizer que a performance é composta pela hibridização das linguagens. Assim, a obra vai ultrapassar o ficcional, chegando a uma ideia de acontecimento, fazendo o público confundir a linha imaginária entre o real e o efeito que é representado pelo real. Mas como pensar, então, em presença ou nos efeitos que ela causa quando é retirada esse corpo físico? Colocar seu lugar em artefatos tecnológicos. Podemos pensar em presença ou apenas ilusão dessa presença? E para chegar para conseguir chegar em algum lugar, temos 3 etapas dentro dessa metodologia da pesquisa, né? A primeira delas é o estudo de fundamentação teórica. Então, me baseei em 2 livros em específico, lógico, além de outras bibliografias, né? Mas 2 principais que são Além dos Limites da Teoria e Prática do Teatro, do José de Ferral, e também O que é Virtual, de Pierre Levy. Tá? Então, uma fala sobre as noções da virtualidade, né, que é de Levy, e o outro traz, então, esse embasamento mais do que seria essa teatralidade com performatividade, relacionando, então, ambos materiais para conseguir realizar a pesquisa. Além disso, também teve uma investigação por meio de estudo de casos, no caso, estudo de análise, né, de obras, que nós escolhemos, então, principalmente a trilogia distópica do grupo Os Sátiros de São Paulo, num contexto de pandemia. Em 2020, muitos artistas estavam em busca de descobrir como fariam para continuar realizando suas atividades artísticas sem se prejudicar e sem prejudicar o outro, né? Pensando que estava ali um surto de Covid. Então, o grupo Sátiros da cidade de São Paulo, que já tinha seus trabalhos com mídias, né? Com mídias digitais, foi um dos pioneiros do país a apresentar espetáculo por meio da plataforma de vídeo Zoom. Assim, as obras escolhidas para análise foram, né, dessa trilogia, A Arte de Encarar o Medo, que foi o primeiro em que percebemos ali contexto praticamente do segundo semestre de 2020, então muita insegurança ainda do que seria o amanhã, como que seria feito as compras, trabalhar, família. Então, uma série de inseguranças trazidas por esse contexto que o grupo traz de uma forma inovadora, pensando tanto na plataforma Zoom, quanto tentativa de interação com o público por meio do chat. Também se tem Novos Normais, que é o segundo espetáculo, sobre sexo e outros desejos pandêmicos. Então, o nome já diz tudo, né? Como que a gente vê, como que a gente descobre essas novas formas de relacionar. Então, traz referências de redes sociais, traz referências de questão de necessidade de relacionamento, necessidade sexual, necessidade de interagir com as pessoas e como que isso se dá. E, por último, o espetáculo As Mariposas, de 2021, em que ele traz não só mais esquetes, pequenas cenas como eram nas últimas 2, mas traz uma história linear, né, em que é um Brasil de 2121 dominado por
um tirano e seus 99 filhos. Terceira fase, que é a análise de dados e da escrita do material textual, e incluindo o relatório final do projeto. Então, entre esses resultados, principalmente da terceira etapa, a gente consegue citar a participação nossa, né, do Congresso da Abrace, da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, como palestrantes, né, numa mesa temática chamada Práticas Performáticas em Espaços Formais e Não Formais de Ensino, Trocas e Propostas no Interior de Minas Gerais. Nesse mesmo congresso, publicamos, então, em seus anais, um texto completo chamado Por uma Educação Performativa, em que o material está depositado na revista do Unicamp, e, além disso, foi aprovada a publicação de um capítulo no e-book da Unicamp, do e-book da Abrace. E, além disso, né, tivemos aqui, como o andamento da pesquisa, pensando na análise dos espetáculos dos sátiros, a confirmação da nossa hipótese, pois os elementos utilizados durante o espetáculo e a relação dos espectadores ao final das apresentações mostram como a virtualidade realmente modifica sim essa relação do espectador e do artista, mas não impede essa relação. Ela existe, ela só é diferente e ela se dá de uma outra forma. Gostaria, então, de agradecer ao meu orientador, Marcelo Rocco, a Universidade Federal de Ouro Preto e o fomento por parte da PIP e o FOP. Muito obrigada!